Fala galera, beleza? Na sacada de hoje a gente vai aprender como fazer um esboço direto no Promob, né? Como você vai fazer um esboço de um projeto sem precisar usar um lápis, sem precisar usar um papel. Às vezes você não tem uma habilidade para desenhar ou porque não gosta de desenhar. Então eu resolvi dar essa sacada de como eu faço para poder gerar um esboço no Promob. E para a gente fazer isso a gente vai usar basicamente a volumetria, que é um estudo de volumes. A gente vai criar aqui com geometrias e para a gente fazer isso, primeiro a gente tem que criar um ambiente, né? Vou criar um ambiente aleatório aqui, de maneira bem rápida. Beleza, tá aí. Construído o nosso ambiente. Bruno, como é que a gente faz esse estudo de volumetria? O primeiro passo é a gente pensar o que a gente vai colocar dentro do projeto. Eu sei que eu preciso colocar uma geladeira, uma torre quente, uma mesa, né, para 4 pessoas ali que vão fazer a refeição dentro da cozinha. Eu preciso do espaço do fogão e o espaço da pia. Esses são os pontos principais que eu sei do meu projeto. Então, isso é importante a gente ter listado isso ou na nossa mente ou no papel. Pelo menos essas partes aí, quais são as partes principais do nosso projeto. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma bancada aqui nesse espaço, né? Estou criando aqui aleatoriamente. Eu já estou deduzindo que esse espaço aqui seria um excelente espaço para colocar a pia, né? Fica de frente para a janela. E aqui seria um excelente espaço para colocar o cooktop encostado nessa parede. Então o que eu vou fazer? Escolho aqui a geometria retangular. Clico com o botão direito do mouse no piso. Clico aqui nesse pontinho aqui, tá? Dessa hot point. E arrasto. Tá? Eu vou até colocar aqui ele mais ou menos alinhado aqui. Eu deixei ele praticamente alinhado com a janela. Vamos alinhar ele com a janela? O tamanho total da janela, indo até aquela parede ali, vai dar 2,80, tá? Que é o total da janela, mais 1 metro. Então a bancada teria que ficar com 3,80, correto? Considerando que o ponto de origem começa por aqui. Então, 3,800 eu consigo alinhar com a minha janela. Beleza. Alinhadinha com a janela, a bancada, só que a bancada normalmente tem uma profundidade de 660, né? Porque a gente vai colocar uma lava-louça aqui embaixo. Vou considerar que é um espaço para lava-louça. E a altura eu costumo deixar com 910. A gente vai pegar aqui, construir uma geometria retangular novamente. A gente vai clicar com o botão direito no piso. E eu estou pensando em colocar uma torre quente aqui e a geladeira do outro lado. E eu acho que esse espaço aqui vai ser o suficiente para a nossa mesa de 4 lugares. Então cliquei no mesmo pontinho aqui, do canto da parede, e arrastei, cliquei. E eu vou deixar isso com 2 metros de altura. Vou finalizar com 2 metros. Não vou até o teto, já estou prevendo que eu não quero meu armário indo até o teto. A cozinha é pequena e eu acho que o cliente não precisa. Ele tem uma despensa na casa, então ele não precisa de armários indo até o teto e ele não gosta. Então, partindo desse ponto, eu deixei com 2 metros de altura. Na parte de profundidade, eu posso deixar com 660, correto? Beleza, então tá aí. Só que você vai ver que tem o primeiro problema. Qual o primeiro problema? Eu não determinei as larguras que eu vou usar para a torre quente e para a geladeira. Então eu consigo estudar e perceber que nessa parte aqui, nesse trecho, eu tenho 61 centímetros, ponto 9, de espaço de circulação para a área de serviço. E o ideal é ter no mínimo 80 centímetros. Então, eu preciso determinar quanto que eu vou usar na medida desse armário, para poder saber se vai dar certo ele ficar aqui ou se eu vou ter que jogar ele para essa parede. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar aqui. Eu sei que mais ou menos o vão da geladeira, a minha geladeira tem 71 centímetros, mas contando os espaços de respiro dos lados da geladeira, né? 5 centímetros de cada lado, mais as peças de acabamento que eu vou usar, eu vou gastar mais ou menos uns 85 centímetros ali para o vão da geladeira. Mais ou menos isso, tá? E para a parte de torre quente, se eu estiver usando, por exemplo, um forno da Brastemp, eu vou gastar pelo menos uns 72 centímetros. Vou colocar mais 3 centímetros de acabamento para eu deixar uma medida redonda aqui de 1,60 m, tá? Então eu vou deixar 1,60 m. Beleza? Vamos ver quanto que ficou agora? Ó, o vão ficou com 91 centímetros. Para mim tá ótimo, tá? Eu só preciso agora saber, para a gente finalizar essa parte, eu não vou usar armário superior, né? Porque eu tenho uma janela aqui. Agora eu preciso prever o espaço da mesa, né?
que vai para atender todas as necessidades que o cliente solicitou. Então, para eu fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, a gente vai colocar essa geometria nessa parede aqui. Clico com o botão direito do mouse no piso novamente. Eu venho aqui no pontinho aqui, ó, nesse pontinho que está mais próximo da parede, arrasto, clico e solto. Tá, Bruno, mas eu não sei as dimensões de uma pessoa que vai usar essa mesa. Normalmente, a dimensão de uma pessoa que senta na mesa, ergonomicamente falando, a gente vai gastar pelo menos 60 centímetros por pessoa, tá? Então eu teria uma mesa aqui de pelo menos 1,20 m, no mínimo. Mas como eu gosto de usar uma folga a mais, eu vou deixar 1,30 m. Aqui eu consigo usar até com 80 centímetros, eu consigo trabalhar. Mas como a gente tem folga, eu vou trabalhar ela com 90 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou afastar da parede, porque eu sei que uma pessoa vai estar sentada aqui. Então eu vou afastar 50 centímetros. Beleza? Deixei aqui em movimentação e eu clico aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu já afastei o quê? 50 centímetros aqui da porta. Então já é o suficiente para eu afastar a cadeira e sentar. Não vai atrapalhar ninguém. Mas eu estou vendo que eu tenho muito espaço ainda em relação à geladeira, né? A gente ficou aqui com o quê? A gente ficou com 1,91 m. Então, assim, tem bastante espaço. Tá bom? Então, eu sei que é complicado, porque aqui eu tenho uma torre quente. Então, é bom deixar pelo menos um espaço de 1,50 m. Então, eu vou afastar um pouco mais. Eu vi que eu tenho ainda, pelo menos aqui, um espaço de 40 centímetros para poder afastar. Mas eu vou ganhar na mesa, né? Vamos deixar a mesa com 1,10 m. E aí eu vou afastar mais 20 centímetros. Então eu fico aqui com esse espaço da porta para a mesa, mais ou menos 70 centímetros. E aqui do outro lado eu fico com 1,51 m. Então assim, eu estou no limite, né? Assim, no limite daquilo que eu coloquei como regra para mim. Vamos ver quanto que eu tenho agora dessa mesa até a bancada. Eu vou ter aproximadamente 1,04 m, né? 1,04 m. Então assim, eu tenho uma boa circulação aqui nesse espaço. Eu gosto de deixar, quando eu tenho uma mesa aqui, eu gosto de deixar pelo menos 1,10 m, né? De frente para a bancada principal, que é a bancada de trabalhos, né? Então eu vou deixar essa mesa, vou reduzir um pouquinho a nossa mesa para 1,25 m. Então eu vou só deixar a altura da mesa certinho, né? Eu costumo deixar a mesa afastada do piso. Como eu estou relacionando essa geometria com o piso, eu vou colocar aqui a medida, tá? Eu deixo normalmente ela afastada do piso, finalizando por cima com 75, tá? Então aqui eu deixei 71 e aqui 4 centímetros, né, de altura, que é a espessura da mesa. E galera, né, é isso, né? Vou minimizar aqui meu painel de ferramentas para vocês verem melhor como é que ficou. Essa é a grande vantagem de usar o estudo de volumetria, né? Eu não preciso, no caso aí, usar um desenho. Com a linguagem desse jeito aqui eu consigo mostrar para o cliente as grandes vantagens do projeto dele, né? Até porque eu já estudei as medidas e isso passa uma segurança para o cliente. Eu posso dizer aqui, eu tenho 1,10 m de passagem, que é o ideal normalmente quando a gente tem uma bancada de trabalho, é a parede de fundo, ou seja o que estiver no fundo. Tem essa distância, pelo menos 1,10 m, para poder ter uma boa circulação de duas pessoas trabalhando nesse espaço. Eu consigo dizer que eu tenho 1,50 m daqui até a geladeira e até o forno, que o cliente vai pensar, poxa, mas por que essa mesa está deslocada para o lado? E aí a gente vai saber que as funcionalidades precisam desses espaços para poder a gente abrir a geladeira, pegar o alimento, lavar ele na zona de lavagem, fazer os recortes e jogar no preparo, na zona de cocção. E aí eu consigo argumentar com o meu cliente as grandes vantagens do projeto. Gente, essa foi uma sacada, eu sei que dá para pegar algumas coisas aí dentro desse estudo de volumetria, mas se você quiser que eu faça mais estudos de volumetria, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa o teu joinha se você gostou realmente do vídeo, se inscreve no canal porque vão ter mais dicas sobre volumetria, sobre projeto em si, renderização, como gerar um orçamento no Promob e outras ideias usando o Promob para marcenaria. Então se inscreve nesse canal e ativa o sininho, se você ainda não ativou o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!